Estamos aqui numa exclusiva com o Delcídio Amaral, que concordou em receber a Jovem Pan no seu escritório. E quando a reportagem chega aqui, exatamente nessa hora, sai a notícia de que o ex-presidente Lula havia entrado com uma ação civil contra o Delcídio. Então, nada mais natural que fazer a pergunta mais quente à luz dos fatos. Delcídio, o que é essa ação do Lula contra você? Acho que é uma estratégia dos advogados, né? Quer dizer, batendo na tese da vitimização e tentando desqualificar. Mas nós já esperávamos esse tipo de atitude, não é nenhuma novidade isso, né? Só que as investigações já estão muito avançadas em função da colaboração que eu prestei. Portanto, tudo como dantes no quartel de Abrantes, não alterou absolutamente nada. Como você está vendo o Brasil agora, Delcídio? Acho que o Brasil está andando de lado. Acho, Cláudio, que nós não vamos ter, pelo menos as perspectivas é que o país vai pela lateral até 2018. Eu acho que a economia continua sofrendo muito. A gente vê os grandes números da economia, não se vislumbram grandes alterações nos próximos meses. Eu acho que agora também nós temos um fator complicador, que é esse novo cenário que se apresenta com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, que independentemente do discurso político, mas sem dúvida nenhuma ele vai ser um presidente protecionista, não um protecionista sem entender as relações que os Estados Unidos precisa praticar internacionalmente, mas é um governo olhando principalmente os interesses americanos. Falando dos Estados Unidos, a gente sabe, eu mesmo pesquisei isso, que vão se pedir bilhões e bilhões de dólares de indenização da Petrobras por pessoas que investiram na Petrobras e viram virar o que virou. Delcídio, que horas desses anos de governo do PT o país começa a derrocar e a Petrobras começa a afundar, para você que esteve tão perto do íntimo em que as decisões são tomadas? Eu acho que foi o pós-mensalão. Quando vem o mensalão, o governo Lula teve que se rearrumar internamente. Quando aí ele começa a compartilhar o governo, especialmente com o PMDB, escolhe o PMDB como seu parceiro principal. E, consequentemente, a Petrobras passa a ter um papel fundamental do seu ponto de vista político, né? Do seu ponto de vista de azeitamento da máquina política, né? E de sustentação do governo. Então, eu acho que é ali que começam os primeiros passos que levaram a essa situação difícil. Delcídio, como começa a tua delação premiada? O que você pode falar sobre o processo que chega até a delação premiada, que mudou tua vida, e qual a tua postura diante disso? Bom, primeiro, eu vejo algumas pessoas noticiarem, né, que porque eu fui pressionado, que eu fui... Nada. Eu praticamente tomei a decisão sobre a colaboração na primeira semana, no primeiro dia talvez. Quando eu entendi o porquê que tinha ocorrido a minha prisão, né, já reconheci o erro que cometi. Você foi ali amando do Lula mesmo? Na verdade era uma grande articulação, não era só com relação ao Lúlio Bunay, né, que era pedido específico do Lula, mas também numa ação de governo muito mais ampla, né? Mas quando percebi pelas notícias, depois quando eu entendi um pouco o que estava ocorrendo, né, e de certa maneira até uma postura no sentido de me desqualificar, eu que tenho história, eu não sou um político de carreira, sou engenheiro. Eu trabalhei nas maiores empresas do Brasil, trabalhei em algumas das maiores empresas do mundo.
vivi fora do país, sou um brasileiro que conhece o país inteiro e trabalhando. Tudo que eu conquistei na vida foi trabalhando duro, suando a camisa, ousando, né? Eu passei por Petrobras, por Eletrobras, por Vale do Rio Doce, fui ministro do presidente Itamar, passei pela Shell Billiton. Ou seja, tem uma história de vida como executivo, como engenheiro, né? Quando eu vi aquele processo de desqualificação, eu mesmo disse aos procuradores e aos delegados da Polícia Federal: se eu estou atrapalhando, eu vou tratar de desatrapalhar. Agora, assumindo uma postura muito clara. O Antônio Carlos Magalhães, quando era senador comigo, ele dizia assim: Deus, se você for brigar com alguém, briga com gente grande, não briga com gente pequena, não. E como o nível de informação que eu tinha era o nível de informação das pessoas grandes, das pessoas que comandavam todos os processos, até porque eu era líder do governo, né? E sempre tive uma articulação forte com a oposição, com a base, com o empresariado, né? Então eu fiz uma colaboração muito focada. Eu vejo as pessoas, atirou para tudo quanto é lado. Negativo, eu tenho um foco muito claro, né, na colaboração. Qual que é o principal ponto da tua colaboração premiada? Foco principal? Eu acho que o processo no entorno da ex-presidente Dilma, do presidente Lula, né, de algumas lideranças políticas importantes, né, tanto do PT, do PMDB e de alguns partidos, inclusive de oposição, mas eu me restringi a esse universo. Eu não, ficar atacando os outros que já estão sofrendo por causa disso e que fizeram muitas coisas até amando daqueles que estavam posando de éticos ou com aquele discurso hipócrita, né? Esse eu jamais falaria, porque eu acho que o objetivo para que a Lava Jato tenha efetivamente resultado, né, é que, como a gente diz no Pantanal, né, é que ela valha para de mamando a caducando. Ou seja, tem que pegar, tem que responsabilizar todas as pessoas que, de certa maneira, protagonizaram o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Delcídio, quando te perguntam nas ruas se o Lula é o pai do Mensalão e do Petrolão, o que você responde? O Mensalão eu conheço bem, eu fui presidente da CPI dos Correios, né? E o Lula nunca sabe de nada, né? Como o Petrolão também. Mas claro, ele era um presidente protagonista, atuante, tinha um perfil diferente, né? E no caso do Mensalão, efetivamente, as provas são contundentes, tanto é que foram reconhecidas. Nós fizemos uma investigação durante 11 meses. 11 meses. Aquela balbúrdia do Congresso. E nós não erramos. Tanto é que isso foi ratificado depois nos tribunais superiores, né? Então, ficou muito claro quem era quem nesse processo, né? E agora, com relação à Petrobras, é inegável. A Petrobras, ela sempre teve influência política. Dizer que isso começou agora não é verdade. Como também corrupção Caixa 2 não é privilégio do PT, do PMDB, isso já existia, né? Agora, no caso do governo Lula, a Petrobras teve uma participação muito mais ampla no governo, porque era uma política de Estado. Por quê? Porque a Petrobras, como alavancadora de desenvolvimento, alavancadora do crescimento do país, então isso naturalmente exigia um posicionamento claro e um acompanhamento muito mais próximo de um presidente da República e seus ministros do que, por exemplo, em outros governos. Ou seja, o Lula acompanhava de perto. Acompanhava, conhecia, claro, conhecia bem. Delcídio, o que você acha que vai sobrar do país depois da Lava Jato? Não, eu acho que o país é diferente. Já está mudando o Brasil, mas está mudando muito, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, ela presta um serviço ao país extraordinário, um serviço que o Brasil vai reconhecer a sua importância ao longo da história, como já reconhece hoje, né?
E vai mudar, vão ser novas práticas, as empresas preocupadas com essa questão de compliance, né? Os governos muito mais governos executivos, mais profissionalizados. Eu não estou dizendo que a corrupção vai acabar, ela não acabou em nenhum país do mundo, mas ela cria os mecanismos para você mitigar tudo isso que aconteceu no Brasil, desde os áureos tempos até agora. E importante, eu acho que a Lava Jato está cumprindo seu papel investigativo, punitivo, mas ela também pode servir como um grande, dar substância para projetos de lei importantes que realmente arrematem as medidas necessárias do ponto de vista jurídico para que realmente o Brasil vire uma página. Cídio, você é engenheiro, trabalhou na Shell, foi ministro das Minas de Energia no Itamar, teve um cargo importante no Fernando Henrique na Petrobras, foi senador, articulador, presidente da CPI dos Correios. Se a gente fizesse um retorno nos últimos 8 anos, você diria que errou em algum ponto que, se você pudesse reconduzir o caminho para o outro lado, você o faria? Quando você se aproximou do PT ou do Lula, qual seria a posição? Eu como eu sempre tive uma linha de conduta, eu sou jesuíta de formação, portanto eu tenho sempre objetivos muito claros, né? Eu acho que, a despeito do aconselhamento que eu recebia de muitas pessoas e de muitos amigos, né? Eu acho que politicamente eu poderia ter tomado uma decisão de mudar, de alterar meu rumo político, meu rumo partidário, né? Eu saí de uma eleição que perdi porque estava no PT, mas mantive a posição. Quando saí dessa eleição, comecei a repensar um novo projeto político, né, aqui no Estado, porque percebi que não cabia o projeto político que eu apresentei aos eleitores, né? O meu adversário teve mais competência de apresentar o seu projeto, apesar de tudo que eu fiz pelo Estado, né? E agora, lamentavelmente, o que a população do meu Estado está verificando é que aquele projeto que eles apostaram até agora não disse a que veio, né? Mas eu já vinha trabalhando forte para mudar meu projeto político e, por que não dizer, meu projeto político partidário. Eu perdi o timing. Talvez esse foi um dos meus erros. Eu cometi outros erros também, mas esse foi um dos. Cídio, sabe-se que a presidente Dilma te ouvia bastante. E você sabe-se, se aconselhou muito ela sobre o que você estava vendo de corrupção acontecer na Petrobras. Por que a Dilma chegou a te ouvir? Como ela considerava os teus conselhos? Eu conversei várias vezes, por isso eu falo com muita tranquilidade, porque por muitas vezes eu conversei com ela sobre isso. E alertando para as consequências, que isso ia acabar resvalando nela, né? Mas ela tinha alguns conselheiros palacianos, né, que tinham uma tese contrária. Uma tese de gente que não tem visão de Estado, visão política. Deixa rolar as coisas, isso não te atinge. Então vai haver uma rásia dentro do Congresso, vai haver uma rásia dentro dos partidos e também dentro do próprio PT. Então você finalmente vai ter o seu governo, o governo Dilma. E o Congresso vai estar de joelhos à sua disposição para votar o que for necessário, para que você, efetivamente, o seu segundo mandato seja um mandato Dilma Rousseff, e não um mandato Lula ou de algum outro próximo líder do PT. Então, um equívoco fatal. Cídio, última pergunta. E a vida é implacável com quem dorme. Última pergunta. O que seria necessário para melhorar o Brasil a curto prazo, o que você não vê sendo feito? Eu acho que a Lava Jato está dando um passo muito importante. Acho que o Brasil que vai emergir da Lava Jato é um outro Brasil. É um Brasil muito melhor. Para os nossos filhos, para as próximas gerações, com outros valores. Acho que isso é importante. Mas não é só isso, né? Eu acho que nós precisamos ter um governo
mais profissionalizado, né? Eu acho que a questão das carreiras, isso tem que ser muito bem, tem que se consolidar na máquina de governo, porque ela traz estabilidade, né? O Brasil tem que ter segurança jurídica para que os investidores compareçam, porque quando há insegurança jurídica ou agências reguladoras, eu vi o Obama agora falando um dia depois que o Trump ganhou a eleição, ele cita o trabalho silencioso das agências reguladoras. Essas elas são fundamentais para a garantia de serviço, para a precificação, para a competitividade, para tudo. E além desse arcabouço jurídico, regras claras, segurança jurídica, eu acho que o governo tem que cuidar de planejamento, para onde é que nós vamos, para que os empresários entendam o que um governo pensa ou imagina, né? E tem que cuidar especificamente de 3 áreas, que é educação, saúde, segurança pública, mas tudo isso ligado à tecnologia, porque senão não funciona também. Aquele negócio da época de amarrar cachorro com linguiça não cabe mais. Nós temos que estar associado com, nós temos que ter planejamento futuro, nós temos que olhar segurança, educação, saúde e um programa forte tecnológico, porque hoje quem perder a competição tecnológica vai ficar definitivamente para trás, e o Brasil está ficando para trás. E o restante não tem ideologia, não tem negócio de fazer infraestrutura com ideologia na cabeça, de esquerda, de direita, de centro, sei lá o que for. Atrair a iniciativa privada, olhar a questão da logística do Brasil, que é absolutamente fundamental para o nosso desenvolvimento, né? Abrir o país, ter coragem de abrir, de fazer uma discussão ampla sobre isso, né? E fazer com que a gente proporcione as condições necessárias para o Brasil multiplicar essa riqueza que tem. Enquanto a gente fala, a revista Veja está soltando uma capa dizendo que já há um golpe legislativo contra a Lava Jato por parte do Renan Calheiros. Você acredita nesse golpe legislativo? Essas tentativas elas sempre existiram, né? O Congresso sempre entram uns projetos assim meio enviesados, né? Mas a Lava Jato tomou conta das ruas. A Lava Jato ela é irreversível no meu ponto de vista. Então qualquer manobra do Congresso, por mais que algumas personalidades congressistas, alguns congressistas que são grandes personalidades, né, se esforcem para isso, a reação popular é muito forte, e eu acho que não há clima mais para alterar o rumo da Lava Jato agora. Não pode brincar, porque esse povo que está aí não é amador. Esse governo atual ele é feito de gente muito experiente e gente que tem percepção das coisas e medo do perigo. Então não vai adotar uma postura infantil ou uma postura sonhadora ou idílica com relação à Lava Jato. Você não tenha dúvida nenhuma disso. Obrigado. Eu que te agradeço e mandar um grande abraço para toda a turma da Jovem Pan. Eu que estudei em São Paulo, uma rádio que eu cresci ouvindo a Jovem Pan, né, e sempre admirei muito por tudo que a Jovem Pan tem feito, não só por São Paulo, pelo Brasil, levando notícia, levando música, que eu adoro, né? Aprendi muito a ouvir música quando o Totinho era o Mike Nelson, naquelas noites de sábado, né? Quando a gente fazia o esquenta antes de sair para as boates, para as discotecas e tal, né? Então quero cumprimentar a Jovem Pan pelo exemplar trabalho que tem feito pelo nosso país.